E aí, Frei, mais alguma coisa? Uai, tem muita coisa. Estão me ouvindo? Tô tranquilo? Ouvindo, né? Então, é muito interessante que o padre Giovanni puxou a finalidade do estudo da carta, para a gente pensar como que o autor, seja ele quem for, está apresentando a figura de Cristo, cristologia, como que ele pensa a realidade da salvação, que é muito interessante na carta, soteriologia, como ele pensa a dimensão da igreja, eclesiologia. Em primeiro lugar, em relação a Cristo, então é muito interessante porque no início da carta ele apresenta Cristo como a mais alta autoridade cósmica por sua ressurreição. Ou seja, tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo, né? Sendo que Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, pelo mistério da paixão e ressurreição, Deus exaltou Jesus ao mais alto do céu e tudo está sob o senhorio de Jesus. Daí, teríamos consequências pastorais muito interessantes, sobretudo a certas devoções que hoje estão fazendo muito sucesso no meio cristão católico e que parecem enfatizar muito mais que o mundo esteja nas mãos do mal e que o autor do Efésios está dizendo justamente o contrário, ou seja, toda a criação, todos os poderes da criação estão agora sob a autoridade de Cristo. Um outro detalhe que também aparece, que também leva os autores a defenderem que não seja Paulo que tenha escrito essa carta, é a ausência muito da cruz. A cruz aparece uma ou duas vezes apenas para fazer menção que por meio da cruz houve a reconciliação entre judeus e gentios ou pagãos. Um outro detalhe, a ausência da palavra evangelho. Aparece pouquíssimas vezes, aparece nenhuma vez na carta. Mas, ao contrário do evangelho, aparece a palavra mistério. E aqui está um detalhe muito interessante da carta. Sabemos que a carta provavelmente, originalmente, não foi escrita à igreja de Éfeso, mas aquele conjunto de igrejas que ficava ali na Ásia Menor e que Éfeso estava ali no centro, né? Quem tem o livrinho do mês da Bíblia, aqui atrás tem um mapa mostrando justamente isso. A ideia era como se fosse uma carta que circulasse nas igrejas todas. Mas pela centralidade de Éfeso, que era a capital desse lugar na época, né, alguns copistas acrescentaram Éfeso, e está inclusive pelo motivo lá da citação de Títico no final da carta. Né? Então, vocês que estão me vendo aí, então atrás aqui, apenas para ilustrar a importância da cultura helênica romana na cidade de Éfeso. Aqui são as ruínas do teatro de Éfeso. Aqui são as ruínas, por exemplo, da biblioteca, da famosa biblioteca de Éfeso. Né? Éfeso está localizada na Turquia. Então, as pessoas que tiverem a graça de um dia ir lá vão ver essas ruínas, né? Que é muito bacana. Então, por exemplo, o teatro de Éfeso, o teatro romano, um grande teatro, as ruínas da biblioteca de Éfeso, né? Uma outra paisagem lá das mesmas ruínas da biblioteca, para mostrar o quê? Que existia muita influência grega, pensamento grego e religião grega nessa região. E quem escreveu essa carta está utilizando a linguagem que o povo conhecia na época para transmitir a sua catequese de fé. E uma estratégia é utilizar a palavra mistério. Porque ele vai falar do mistério de Deus que foi revelado em Cristo, do mistério que foi revelado agora, de judeus e pagãos viverem a mesma vida, a vida de Deus, a vida cristã. Por quê? Porque era muito forte aqui em Éfeso a questão das religiões de mistério. Inclusive, né, se diz que na cidade de Éfeso tinha o templo de Ártemis, ou a deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o que era uma religião de mistério? Uma religião de mistério era nada mais e nada menos do que um ato litúrgico no qual o fiel vivenciava um fato da vida do Deus que estava sendo cultuado. Né? Inclusive, na cidade de Éfeso, se tem notícia que era cultuada também a deusa Cibele, que era uma deusa do que os gregos cultuavam, uma espécie de mistério de morte e ressurreição. E é interessante que a palavra mistério aparece 6 vezes na carta. Né? Então, parece que o autor utilizou essa estratégia,
sabendo que o seu público ouvinte era muito adepto dos mistérios pagãos, para apresentar agora um novo mistério. O mistério de Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado, que essa comunidade experimenta por meio do batismo. Do batismo. A palavra batismo é citada apenas uma vez no capítulo 4, mas as consequências do batismo aparecem no capítulo 2, aparecem no decorrer de toda a carta. Né? Em que sentido isso aparece? Primeiro, lá no iniciozinho do capítulo 2, no capítulo 2, ele vai dizer aquilo que é dito de Cristo no capítulo 1, que Deus ressuscitou Jesus, exaltou Jesus ao mais alto do céu, é dito dos cristãos no início do capítulo 2. No capítulo 2, versículos 5, 6. Até o versículo 1 ao versículo 5 fala: vocês estavam mortos, mas Deus vos devolveu a vida. Vocês estavam no pecado e Deus vos deu a graça. Versículo 5. Versículo 6. Ressuscitou-nos com ele, e com ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Então, aquele que foi batizado, ele já está ressuscitado. Isso tem a ver com soteriologia e escatologia. O que é isso? Que palavras difíceis são isso? No pensamento genuíno de Paulo e da igreja primitiva, Deus ressuscitou Jesus, Jesus volta para o céu, e a comunidade está esperando que Jesus volte para que o reino seja instaurado. Na carta aos Efésios não tem essa tensão. Aquele que foi batizado, ele participa do mistério da paixão e ressurreição de Cristo, e já no seu batismo, ele já participa sacramentalmente, misteriosamente dessa ascensão e dessa ressurreição ao céu. Ou seja, isso aqui é muito interessante, essa tensão. Ou seja, não se nega em nenhum momento a carta quer negar que exista a vida eterna, que exista uma ressurreição futura, a Páscoa para o céu, em forma alguma. Mas já quer dizer que o cristão, aqui agora, ele já experimenta um pouco daquilo que ele haverá de experimentar em plenitude quando passar desse mundo para o céu. Por isso que o padre Johann Koenig, de saudosa memória, falava que essas cartas deuteropaulinas poderia-se fazer uma leitura paralela dela com o Evangelho de João. No Evangelho de João é posto na boca de Jesus: quem crê em mim já tem a vida eterna, não terá. Então, ou seja, a vida de Deus já está na vida do cristão, daquele que vive a vida de Jesus. E a mesma ideia aparece aqui na carta aos Efésios. Entendeu? Então, essa escatologia de esperar para depois a experiência de Deus não existe aqui na carta aos Efésios. É já aqui, agora, na realidade da vida cristã, que o cristão já experimenta a vida com Deus e com o próximo. Por isso que do capítulo 4 em diante, capítulo 4, capítulo 5, o autor vai começar a enumerar inúmeros comportamentos que devem ser abolidos da comunidade cristã, porque ele está escrevendo para uma comunidade cristã que está vivendo em meio a uma cultura fortemente pagã. Ele começa com dados na comunidade cristã, depois ele vai passar para dentro de casa, como que se experimenta o céu dentro de casa. Então, esse texto do Código Familiar aqui, ele é muito mal interpretado, e as leituras feministas desse texto têm muita dificuldade de entender o que esse texto está dizendo, mas, de certa maneira, quer elucidar o seguinte, que aquele que morreu e ressuscitou com Cristo pelo mistério do batismo, ele já experimenta aqui agora já a vida do ressuscitado e já experimenta um pouquinho do céu aqui. Experimenta um pouquinho do céu. Repito, ele não é ingênuo, porque lá no capítulo 6 ele vai colocar o embate entre o bem e o mal, o combate do cristão, porque ele sabe que há forças do mal a serem enfrentadas, há forças do antirreino a serem enfrentadas. Mas, por força do mistério da ressurreição de Jesus e por força do batismo, aquele que já foi batizado já experimenta numa relação fraterna, numa relação de amor com o próximo, na comunidade, na família, com os filhos. Aqui tem o dado da alimentação cultural, ele está numa cultura escravagista, mas ele suplanta isso, ou seja, o senhor tem que tratar o escravo como se fosse um irmão, ou seja, porque todos têm que ser submissos a Cristo.
né? Então, se consegue viver essa relação harmoniosa e fraterna dentro da comunidade cristã, já se experimenta já aqui na Terra uma comunhão com Deus e uma comunhão com o próximo que depois na eternidade se tornará plena. Então, isso é muito interessante, isso aqui é muito bonito. Então, a eclesiologia da carta quer apresentar isso. Então, quando se mostra Cristo como cabeça da igreja, se Cristo já está exaltado, então, se o corpo está aqui, então o corpo de Cristo é a presença de Cristo na Terra. E somos a presença de Cristo na Terra na medida em que a gente vive essa relação harmoniosa com os irmãos e quando a gente abandona a vida dissoluta do pecado, porque isso que ele vai insistir tanto. Olha, vocês não devem ter o comportamento que vocês tinham antes, porque vocês são criatura nova, vocês são uma nova humanidade. Uma nova humanidade. E nesse sentido, termino aqui, a igreja se torna, sabe o quê? Que eu acho que é um grande desafio para a gente pensar. A igreja que vive de fato essa fraternidade, vive uma moral baseada nos valores e princípios que Jesus nos ensina no Evangelho, ela já é portadora de salvação para o mundo. Ela já é portadora de salvação para o mundo. Então não é uma salvação que se espera para além, mas é uma salvação que já se experimenta aqui agora. Então, acho que são detalhes assim muito interessantes que aparecem na carta aos Efésios.